Dois países sem fronteira compartilhada, sem uma história colonial direta entre eles, e ainda assim, Irã e Israel estão agora em guerra abesta. Por décadas, o mundo assistiu enquanto esses dois países se circundavam por meio de milícias proxy, assassinatos, ataques cibernéticos e conflitos nas sombras travados em solo de terceiros. A maioria dos especialistas avisou que uma guerra direta estava por vir. Se você quer mais documentários como esse, por favor inscreva-se. Para cada inscrito e comentário, estamos doando $10 sempre que alguém se inscrever e comentar, e vamos entregar isso para uma instituição de caridade para ajudar pessoas afetadas por desastres naturais e pela guerra atual. Além disso, comente o que você acha do documentário, curta e compartilhe, isso ajuda nosso canal a crescer. Voltemos ao documentário. Quase ninguém previu com que rapidez isso aconteceria. Para entender como chegamos até aqui, você tem que voltar mais de um século, até o colapso de um império, o nascimento de uma nação e uma revolução que mudou tudo. Esta é a história completa do conflito Irã-Israel e por que o Oriente Médio nunca mais será o mesmo. No início do século XX, todo o Oriente Médio era controlado pelo Império Otomano, um vasto império islâmico que governava a região há mais de 600 anos. Mas em 1900, o Império Otomano estava em ruínas. Corrupção, derrotas militares e rebeliões internas o enfraqueceram além da recuperação. As potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha e a França, estavam circulando como abutres, esperando dividir seu território. Então, veio a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos se aliaram à Alemanha. Foi um erro catastrófico. Quando a Alemanha perdeu em 1918, o Império Otomano colapsou completamente. Grã-Bretanha e França intervieram e dividiram o Oriente Médio entre si, traçando fronteiras que nunca haviam existido antes, cortando linhas étnicas, religiosas e tribais, com quase nenhum respeito pelas pessoas que viviam lá. A Grã-Bretanha assumiu o controle de um território chamado Palestina Obrigatória, uma faixa de terra no Mediterrâneo Oriental que abrigava uma maioria árabe muçulmana, uma significativa minoria árabe cristã e uma pequena, mas crescente comunidade judaica. E foi aqui que as sementes de tudo o que se seguiu foram plantadas. Por séculos, os judeus na Europa enfrentaram perseguições. Pogroms na Rússia, discriminação por todo o continente. Um movimento crescente chamado sionismo surgiu no final do século XIX com uma ideia simples, mas profunda. Os judeus precisavam de uma pátria própria onde nunca mais fossem perseguidos. Essa pátria, os sionistas argumentavam, deveria ser a Palestina, a antiga terra bíblica do povo judeu. Os britânicos fizeram promessas a todos durante a Primeira Guerra Mundial. Prometeram independência aos árabes se revoltassem contra os otomanos. Prometeram apoio aos líderes judeus para uma pátria na Palestina por meio da Declaração de Balfour de 1917. Essas promessas se contradiziam diretamente, e a Grã-Bretanha sabia disso. Durante as décadas de 1920 e 1930, a imigração judaica para a Palestina aumentou drasticamente, especialmente à medida que a perseguição aos judeus na Europa se intensificava com a ascensão de Adolf Hitler. Os árabes palestinos observavam com crescente alarme enquanto a demografia de sua terra natal mudava. As tensões entre as comunidades judaica e árabe escalaram para a violência. A Grã-Bretanha lutou para manter a ordem, cada vez mais dividida entre dois povos com reivindicações concorrentes e irreconciliáveis sobre a mesma terra. Então veio o Holocausto. 6 milhões de judeus assassinados pela Alemanha nazista. O mundo ficou horrorizado. O apoio internacional a uma pátria judaica alcançou um pico que não poderia ser ignorado. A Grã-Bretanha, exausta e quebrada pela Segunda Guerra Mundial, entregou o problema às recém-formadas Nações Unidas e se afastou. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi declarado. Dentro de horas, os Estados Unidos o reconheceram. A União Soviética seguiu o exemplo.
O mundo árabe reagiu com fúria. No dia seguinte, 5 exércitos árabes, Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano, invadiram o recém-nascido Estado com a intenção declarada de destruí-lo antes que pudesse se firmar. O que se seguiu foi a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Israel, contra quase todas as previsões militares, sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas se expandiu, terminando a guerra com mais território do que o plano de partição das Nações Unidas originalmente havia alocado. Para os israelenses, essa foi a Guerra da Independência, um milagre, o cumprimento de um sonho de 2000 anos. Para os palestinos, foi a Nakba, a catástrofe. Mais de 700 mil árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. Vilarejos inteiros foram destruídos. Uma crise de refugiados foi criada que ainda não foi resolvida até hoje. Agora, onde estava o Irã em tudo isso? Em 1948, o Irã era uma monarquia constitucional governada pelo Shah, um rei. O Irã não era um país árabe, era persa. Não tinha um interesse direto na causa palestina da mesma forma que as nações árabes tinham, e, crucialmente, o Irã, sob Shah, na verdade tinha relações diplomáticas relativamente normais com Israel. Os dois países até cooperavam em assuntos de inteligência e militares. Então, como o Irã foi de um vizinho tranquilo a inimigo mais perigoso de Israel? A resposta está em uma das reviravoltas políticas mais dramáticas do século XX. Durante as décadas de 1950, 60 e 70, o Irã foi governado por Mohammad Reza Pahlavi, o Shah. O Shah era um modernizador. Ele impulsionou reformas ao estilo ocidental, direitos das mulheres, redistribuição de terras, industrialização. Era fortemente pró-americano e fortemente anticomunista, mas o controle do Shah por seu poder não era tão seguro quanto parecia. Em 1951, o parlamento do Irã elegeu um novo primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, um nacionalista democrático amplamente popular, que tinha uma missão definida: retomar o controle da indústria petrolífera do Irã dos britânicos, que estavam extraindo e lucrando com o petróleo iraniano há décadas. Enquanto os iranianos comuns quase não viam nada disso, Mossadegh nacionalizou a indústria petrolífera do Irã. A Grã-Bretanha ficou furiosa. Os Estados Unidos ficaram alarmados. Em agosto de 1953, o Shah, percebendo que a maré política estava virando contra ele, fugiu do Irã completamente. Primeiro para o Iraque, depois para Roma. O que aconteceu a seguir moldaria toda a trajetória do Oriente Médio. A CIA e a inteligência britânica lançaram uma operação secreta chamada Operação Ajax. Eles pagaram gangues de rua para causar caos em Teherã, subornaram oficiais militares iranianos, orquestraram protestos contra Mossadegh. Em questão de dias, seu governo entrou em colapso. Ele foi preso e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. O Shah foi levado de volta ao Irã e restaurado ao poder. Agora mais dependente dos Estados Unidos do que nunca. Para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, foi uma vitória estratégica. O petróleo iraniano estava seguro, um governo pró-Ocidente estava de volta ao controle. Para os iranianos, foi outra coisa completamente diferente. Seu líder democraticamente eleito foi derrubado por potências estrangeiras para proteger os interesses do petróleo estrangeiro. A humilhação foi total e nunca foi esquecida. O Shah governou com crescente autoritarismo durante as décadas de 1960 e 1970. Sua polícia secreta, a SAVAK, tendeu, torturou e matou opositores políticos. A dissidência foi esmagada. Mas o Irã era rico em petróleo e vital estrategicamente. Os Estados Unidos viraram o olhar para o outro lado. Sob a superfície, a sociedade iraniana estava fervendo. Em 1979, a pressão explodiu. Massivos protestos varreram o Irã. O governo do Shah entrou em colapso. Ele fugiu do país em janeiro de 1979 e morreu no exílio no ano seguinte. No vácuo de poder, entrou o Ayatollah Ruhollah Khomeini,
um clérigo islâmico radical xiita que havia passado anos no exílio pregando uma ideologia revolucionária que combinava a lei islâmica com uma feroz oposição à influência americana e ocidental no mundo muçulmano. Khomeini voltou ao Irã para uma recepção de milhões. A República Islâmica do Irã foi declarada uma teocracia, um governo regido pela lei religiosa e por líderes religiosos. Quase da noite para o dia, o caráter de todo o Irã mudou. O governo secular e orientado para o ocidente do Shah foi substituído por um governo islâmico revolucionário que via os Estados Unidos como o grande Satanás e Israel como seu aliado ilegítimo plantado no coração do mundo muçulmano. A embaixada de Israel em Teherã foi entregue à Organização para a Libertação da Palestina. O Irã passou de um dos parceiros silenciosos de Israel para seu inimigo mais vocal e perigoso. Não porque os fatos no terreno tivessem mudado, mas porque a ideologia do governo havia mudado. E então algo aconteceu que tornou a relação entre o Irã e o Ocidente permanentemente tóxica. Em novembro de 1979, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 diplomatas americanos reféns. Eles foram mantidos por 444 dias. A crise dos reféns destruiu qualquer possibilidade de reconciliação entre o Irã e os Estados Unidos por uma geração. E a hostilidade do Irã a Israel, que os Estados Unidos apoiavam, se endureceu em doutrina ideológica permanente. Em setembro de 1980, com o Irã enfraquecido pela revolução e pelo isolamento internacional, o ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos brutais. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. O Irã lutou com fervor revolucionário, mas estava em desvantagem militar e isolado internacionalmente. Os Estados Unidos e grande parte do Ocidente apoiaram silenciosamente o Iraque. A guerra teve 2 consequências duradouras para o conflito Irã-Israel. Primeiro, convenceu a liderança revolucionária iraniana de que precisavam desenvolver suas próprias capacidades militares avançadas e nunca poderiam depender de apoio estrangeiro. Esse pensamento eventualmente impulsionaria o programa nuclear do Irã. Em segundo lugar, o Irã desenvolveu e aprofundou sua estratégia de apoiar milícias proxy pela região. Grupos que poderiam lutar contra os inimigos do Irã sem que o Irã precisasse lutar diretamente. O mais significativo desses grupos foi o Hezbollah, uma organização militante xiita fundada no Líbano em 1982, com apoio direto do Irã, armas, treinamento e financiamento. O objetivo principal declarado do Hezbollah era a resistência contra Israel. O Irã havia encontrado uma maneira de travar guerra contra Israel sem disparar um único tiro de solo iraniano. A estratégia proxy nasceu. Durante as décadas de 1990 e 2000, o Irã desenvolveu consistentemente seu programa nuclear, alegando oficialmente que era para fins de energia civil. Israel e o Ocidente eram profundamente céticos. Um Irã armado com armas nucleares era o pior pesadelo de Israel. Um regime ideologicamente hostil que abertamente chamava pela destruição de Israel com uma arma nuclear era uma ameaça existencial que Israel não podia tolerar. Israel respondeu de várias maneiras. Operações secretas de sabotagem visaram cientistas nucleares iranianos. Vários foram assassinados em operações amplamente atribuídas à inteligência israelense. O vírus Stuxnet, acreditado ser uma criação conjunta americano-israelense, foi usado para destruir fisicamente centrífugas nucleares iranianas. O Irã respondeu aprofundando sua rede de proxies. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. Um anel de grupos armados cercando Israel de todos os lados, todos financiados, treinados e armados por Teherã. O Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA, ofereceu brevemente uma saída diplomática.
o Irã concordou em limitar seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais. Israel se opôs furiosamente ao acordo, argumentando que ele não ia longe o suficiente. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se retirou do acordo. Seus motivos eram vários. Ele argumentou que as cláusulas de expiração do acordo significavam que as principais restrições nucleares simplesmente expirariam após 10 a 15 anos, adiando, em vez de impedir que o Irã desenvolvesse uma bomba nuclear. Ele argumentou que não abordava o programa de mísseis balísticos do Irã e não incluía mecanismos de inspeção fortes o suficiente. A apresentação da Casa Branca e de Netanyahu sobre a inteligência israelense, alegando que o Irã secretamente buscava armas nucleares, influenciou diretamente a decisão de Trump de se retirar. O que torna essa decisão genuinamente controversa é o seguinte: os monitores internacionais haviam repetidamente certificado que o Irã estava em total conformidade com o acordo. Todos os outros signatários, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China, Rússia, pediram que Trump permanecesse e ampliasse o acordo. Ele se retirou mesmo assim. As consequências foram graves. O Irã, privado do alívio das sanções que o acordo havia prometido, gradualmente abandonou seus próprios compromissos e acelerou seu programa nuclear. O mundo ficou em uma posição pior do que antes do acordo. Através das décadas de 2000, 2010 e até 2020, o Irã e Israel travaram o que os analistas chamaram de uma guerra nas sombras, um conflito contínuo de baixo nível conduzido por meio de assassinatos, ataques cibernéticos, ataques aéreos e forças proxy, em vez de confronto militar direto. Israel realizou centenas de ataques aéreos na Síria, visando remessas de armas iranianas para o Hezbollah. O Irã retaliou por meio de seus proxies. Então, em setembro de 2024, Israel realizou uma das operações de inteligência mais audaciosas da história moderna. A inteligência israelense passou anos criando uma empresa de fachada na Hungria para fabricar baterias para o Hezbollah, secretamente recheadas com explosivos. Em 17 de setembro, milhares de baterias explodiram simultaneamente no Líbano e na Síria, matando 42 pessoas e ferindo mais de 4.000. No dia seguinte, walkie-talkies explodiram em uma segunda onda. O ataque tirou 1.500 combatentes do Hezbollah de ação e foi descrito como a maior violação de segurança do Hezbollah desde o início do conflito. Dias depois, Israel desferiu seu golpe mais devastador até então. A inteligência israelense passou meses rastreando Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah há mais de 30 anos e uma das figuras militantes mais poderosas do Oriente Médio. Eles sabiam que ele estava se encontrando com comandantes sêniores do Hezbollah em um bunker subterrâneo enterrado 18 metros abaixo de um bloco de apartamentos na periferia de Damasco. Em 27 de setembro de 2024, a Força Aérea Israelense atacou. 80 bombas foram lançadas sobre o prédio em um único ataque coordenado. O bunker subterrâneo, construído para suportar quase qualquer ataque convencional, foi obliterado. Os blocos de apartamentos acima dele desabaram completamente em escombros. Hassan Nasrallah foi morto, juntamente com vários comandantes sêniores do Hezbollah e um general da Guarda Revolucionária Iraniana enviado por Khomeini para avisar a Nasrallah sobre o perigo iminente. O anel de proxies do Irã, construído ao longo de décadas a um custo enorme, estava sendo desmontado sistematicamente. A guerra nas sombras chegou perigosamente perto de se tornar uma guerra real em 2024. Em abril, Israel bombardeou o anexo do consulado iraniano em Damasco, na Síria, matando 2 generais iranianos e outros 7 oficiais sêniores da Guarda Revolucionária.
Bombardear uma missão diplomática em solo estrangeiro foi amplamente visto como uma grande escalada e a ultrapassagem de uma linha vermelha importante. O Irã retaliou em 13 de abril com mais de 300 drones e mísseis, seu primeiro ataque direto ao solo israelense. Israel e seus aliados interceptaram 99% deles. Então, em outubro de 2024, o Irã lançou um segundo ataque de mísseis. Desta vez, o Irã apontou para o assassinato de seu líder Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, e o comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana, Abasil Fushan, como sua justificativa. Este é um ponto crucial para entender o conflito de forma justa. Cada ataque iraniano em 2024 foi apresentado como uma resposta direta a uma ação israelense. Seja você a favor ou contra essa justificativa, e muitos não estão, a sequência de eventos importa. Nenhum dos lados deste conflito tem as mãos limpas. Israel reagiu destruindo grande parte dos sistemas de defesa aérea do Irã e demonstrando que poderia atacar profundamente no território iraniano à vontade. O Irã se viu diante de uma escolha difícil: assistir sua estratégia regional desmoronar completamente ou escalar diretamente. Não podemos contar esta história sem mencionar o 7 de outubro de 2023. O Hamas, financiado e apoiado pelo Irã, lançou o ataque mais mortal contra judeus desde o Holocausto. 1.200 israelenses foram mortos, 250 foram feitos reféns. A resposta de Israel foi feroz. Seguiu-se uma invasão terrestre de Gaza. Até o final de 2024, mais de 40.000 palestinos haviam sido mortos. A maioria mulheres e crianças, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza. As Nações Unidas chamaram a situação humanitária de catastrófica. Um número crescente de estudiosos internacionais começou a usar a palavra genocídio. Israel rejeitou isso completamente. A guerra de Gaza acelerou tudo, ativou a rede de proxies do Irã, radicalizou populações por toda a região e deu ao governo de Israel o mandato político para perseguir seus inimigos, incluindo o próprio Irã, de maneira mais agressiva do que nunca. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram uma gigantesca campanha militar coordenada contra o Irã, a Operação Epic Fury. Bombardeiros B-2 Stealth dos SUA atacaram as instalações de mísseis balísticos do Irã, enquanto caças israelenses atingiam alvos em todas as 31 províncias do Irã. Sites-chave em Teherã foram atingidos, incluindo a emissora estatal e o histórico Palácio Golestan, um patrimônio mundial da Unesco. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto junto com vários comandantes e oficiais sêniores. O custo civil foi severo. Um ataque aéreo SUA Israel atingiu uma escola para meninas no sul do Irã, matando pelo menos 165 crianças. O Irã retaliou imediatamente. Ataques coordenados com drones e mísseis foram lançados por todo o Oriente Médio, atingindo os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Catar, Omã, Arábia Saudita e Jordânia. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou o Estreito de Hormuz fechado, uma das rotas mais críticas para o transporte de petróleo do mundo. O secretário de Estado, Marco Rubio, advertiu que os ataques mais pesados ao Irã ainda estão por vir. O que acontece a seguir? Ninguém sabe. O governo iraniano sobreviverá? O povo iraniano se levantará? O Estreito de Hormuz permanecerá fechado, levando os preços globais da energia a uma crise? Isso se tornará uma guerra regional mais ampla? O que sabemos é o seguinte: tudo o que está acontecendo agora tem raízes que se estendem por mais de um século, até um império em colapso, promessas feitas e quebradas por potências coloniais, uma revolução, décadas de guerra por procuração, assassinatos e um impasse nuclear que levou o mundo ao limite. Isso nos leva ao fim deste vídeo. As bombas ainda estão caindo, os incêndios ainda estão queimando, e ninguém sabe como isso vai acabar. Mas agora você sabe como tudo começou.
Se este vídeo ajudou você a entender um dos conflitos mais complexos do mundo, clique em inscrever-se, porque é exatamente para isso que este canal existe, e postamos novos vídeos toda semana. Nos vemos na próxima!